Então, boa noite. Hoje, o nosso segundo dia de encontro virtual do blog Estudando no Galpão. Hoje, com a presença do pajador Alexandre Vieira, da Universidade Livre da Tradição Gaúcha. É um prazer tê-lo de novo conosco, nosso amigo e ídolo, né? A gente acompanha. E hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre as manifestações individuais, né? Trova, causo, pajada, declamação. É contigo. Buenas, boa noite, então. Que bom estar de novo por aqui, Geisa. Bom estar com vocês de novo aqui, tá por Cacequi. Todo domingo eu tô em Cacequi, né? Todo domingo estamos indo quando o Verso vem para as casas com o nosso amigo Alain. Lá a gente tá contando os caos aparecendo por aí. Mas hoje a gente tá aqui, né, estudando no Galpão, que a gente projeto lindo que vem acontecendo aí com tanta maestria, né? Pouquinho depois, nessas agendas de 2021, né, mas sempre mantendo efetiva participação, né, e a gente está... Peço desculpas de antemão pela voz, porque hoje pela manhã eu fui fazer a terceira dose da vacina, que a gente já está fazendo aqui em Passo Fundo para o pessoal da área da saúde, né, que eu me enquadro, então a gente foi pego nas primeiras doses, foi muito tranquilo. Nessa mudou o laboratório, daí já senti um pouquinho na voz, no corpo, tá meio maleixo hoje, mas nós vamos falando, vamos lá. Recentemente, tu participou, né, do Festival dos Festivais. O que tu viu, assim, nessa retomada, Alexandre? Como é que o pessoal tá retornando, né? E como que está sendo essa participação no individual, né? Que é o que a gente vai falar aqui. Mas se Uhum. tu quiser falar do geral também, porque é uma retomada de tudo, né? Depois de quase 2 anos Sim, sim. parados. Não, perfeito. Eu penso que há uma ansiedade muito grande, assim, da gente que vivia o CTG no dia a dia, o CTG, as atividades, os festivais, os rodeios, há uma ansiedade muito grande com o retorno da atividade, né? O próprio baile, nós brincava, foi feito um baile com serranos aqui no Lalau Miranda, mês passado, que nós deixamos 2 ambulâncias na porta, né? Para o pessoal se torceu tudo, saiu tudo se agarrando, né? Depois do baile, porque tá todo mundo enferrujado e louco de vontade de fazer isso acontecer de novo, né? Tá no sangue, na alma, na vontade de fazer parte. Então essa ansiedade desse momento é que tá caracterizando a caminhada, o processo agora, né? Isso causa, por um lado, a agilidade em a gente fazer os eventos acontecerem, né? Tá participando deles. E, por outro lado, a gente atropela um pouquinho as coisas, né? Principalmente em relação às medidas de segurança, porque a Covid ainda não foi embora, nós estávamos falando agora há pouco, né? Os índices sobem, descem, e agora, no próximo final de semana, o governo do estado vai fazer mais uma liberação, né? Em relação às normas de segurança, porque graças a Deus, graças à vacina, sim, a gente conseguiu evoluir nesse trato né, com o vírus, mas ele não foi embora, ele está aí e agora é trabalhar essa ansiedade de querer voltar para poder manter ainda a segurança que a gente precisa, né? As invernadas as crianças estão picando, né? Dentro dos ensaios de vontade, muitas ainda com maior dificuldade para o recomeço. É a questão de organizar pilcha, ninguém vai investir em pilcha agora, né? É questão da própria aprendizagem, das técnicas de aprendizagem. A gente, como professor, também sabe como é que isso funciona. Eu não sei aí, Cacequi. Aqui em Passo Fundo, a gente sentiu com muita força isso. É, duas grandes frentes nas escolas que a gente está tendo maior dificuldade, que é a questão do convívio, né? O convívio, as crianças não sabem. A gente tem criança de quarto, quinto ano se mordendo igual as crianças da pré-escola.
Então, a questão do convívio, eles vieram totalmente despreparados, esses 2 anos pesou realmente, e, paralelo a isso, a questão da psicomotricidade, né? As crianças não sobem mais os degraus de escada da escola com um pé de cada vez, sabe? Isso, então, para a dança, para as outras atividades, vai levar um tempinho ainda, nós devemos ter um ano de 2022 inteiro de desenvolvimento, de técnica, de aprendizagem, de ensaio, para poder estar recuperando aquele nível que os nossos jovens tinham quando parou, né? Então isso, e nos individuais reflete da mesma forma, né? Eu gosto, tu me anunciou no início como pajador, né? Eu adoro esse termo porque a pajada para mim é a mais pura manifestação da poesia gaúcha, sabe? Da poesia campeira. Todas são lindas, maravilhosas. A poesia em si, ela é a manifestação livre do sentimento, né? Então, em qualquer formato, ela traz esse sentimento. Mas a pajada tem uma identidade muito forte, que é nossa mesmo, né? Então, eu sou um pajador escritor. Eu tenho ainda, por ter começado mais tarde na pajada, ainda dificuldade, às vezes, em fazer a rima de improviso aberta, de frente para o público, né? Mas na hora de escrever ela no papel, as últimas poesias, os últimos concursos que eu participei, eu adotei só a 10ª de pajada, porque escrevendo sai mais fácil, né? Mas gosto dessa presença e estou treinando para isso, né? Eu acho que todo mundo vai ter que voltar a treinar em todas as modalidades, né? A gente fez nesse segundo semestre agora a Recoluta Farroupilha no Alau Miranda, diferente do modelo de sempre. A Recoluta sempre foi modelo, um dos 5 maiores eventos do estado, em relação às danças tradicionais e às invernadas, né? Um dos maiores eventos do estado. E ela era mais modesta em relação às manifestações individuais. Elas estavam voltadas só para a escola, e no solista, e na declamação. E já que nós tínhamos que fazer uma perspectiva diferente nesse ano para fazer acontecer, que é o concurso virtual, né, a participação virtual, nós abraçamos a ideia de focar nos individuais, que foi quem segurou o movimento dos CTGs nesse período, né? Então os concursos eles aconteceram, a minha voz começa e vai sumindo, o ar acaba. Os individuais é que seguraram as pontas das participações, do nome do CTG na estrada, nesse período, porque os eventos virtuais se adaptaram às modalidades individuais. E a gente fez nesse outubro uma recoluta com 10 atividades individuais. Então ali a gente trouxe a vaca parada como demonstração, para poder puxar da campeira essa participação. Nós fizemos o causo, nós trouxemos a mostra folclórica, que é uma modalidade que está só dentro do concurso, né, das prendas e peões, a gente trouxe para um concurso virtual. E o que mais nós adoramos em relação à mostra folclórica foi a participação de adulta e chirua. Foi muito maior do que das crianças, e a gente conseguiu que elas trouxessem pesquisas maravilhosas que fizeram em seus tempos de prenda, e que ficou relegado apenas ao mundo do concurso, e ficou guardadinho lá, né? Então a gente poder rever pesquisas incríveis de novo nessa modalidade foi bem interessante. Declamação, que é o grande espaço, né, de estrutural, a chula como demonstração. Tivemos o solista, vocal, instrumental, violão, gaita tecla e gaita ponto. A gaita encheu, nunca vi tanto gaiteiro reunido, sabe, num concurso. A criançada fazendo sucesso com a gaita. E daí também colocamos a dança de salão e a dança tradicional de par, né? Como não tínhamos suporte para apresentar uma invernada, né? Trouxemos ela em forma de par. Então, foi uma grande abertura de espaço, que a gente pôde oportunizar, todo o estado participou. Então, veio Uruguaiana, veio Bagé, veio
Itaqui, Porto Alegre, Canoas, a nossa região aqui. Se eu vou citar todos, não vou lembrar de todos, porque foi bem intenso. Foram 3 dias de live, a gente começou na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, só parava para comer e para dormir um pouquinho e retomava. Então, deu para fazer eu não digo um fechamento, mas a gente agrupou tudo que foi feito de legal por tantas regiões, por tantas entidades no contexto virtual, apresentando os individuais, que os individuais têm esse espaço e mantiveram viva a chama do tradicionalismo nesse período. Fizeram um balanço, né, vamos dizer assim. Exato, exato. E essa era a intenção, era que a gente pudesse ver o pessoal girando em torno das atividades, mostrando que está aí, que está louco para voltar para o presencial, porque não tem igual, né? A emoção de estar na frente dos avaliadores, mesmo que tu saia xingando o avaliador depois, mas a emoção de estar ali com eles é diferente, o presencial é outra vida, que a gente vai recuperar, com certeza vai recuperar, mas vai ter que ir passo a passo para poder fazer essa recuperação, né? Depois E disso sabe já que é vem bem, tu tocou num ponto bem interessante do que a pandemia nos levou, né? Que foi essa segurada, né? Do que o individual trouxe, né? Ele propiciou, né? Porque, por exemplo, talvez muitos que participaram da Recoluta esse ano, talvez não pudessem participar antes devido ao deslocamento, né? Ou outros compromissos que a gente sabe que batem, né? Sim, sim. Outro ponto também que tu falaste sobre a Recoluta, que eu acho interessante, é essa mostra, que eu sou fã da mostra, né? Para mim, eu acho a melhor parte assim, da ciranda é a mostra. E muitos, a Nathalie Leiramante, ela vai falar no último dia, vai falar sábado com a Natália. E ela falou um ponto para mim um dia que eu nunca vou me esquecer. Ela disse assim: ó, tem coisas maravilhosas que acabam ficando só dentro dos CTGs. A gente acaba não levando, não abrindo, ou porque foi uma apresentação só para aquele dia, ou foi uma mostra, ou foi um evento, uma machada, fizeram alguma coisa, né? E eu acho isso bem importante porque dá oportunidade, né, para as pessoas mostrarem, né, as suas artes. Isso é muito, muito importante. E Isso que tu pode falar. pode concluir. Não, ia continuar falando sobre os individuais, né? E tu falaste Perfeito. também sobre a quantidade de gaiteiros, né? Talvez também não tivesse conseguido tanto se fosse presencial, de repente, né? Então, bem Sim, bacana sim. também. A gente vem de um princípio, falando do festival, dos festivais que a gente pode participar agora, né? O MTG, na sua estrutura, com as necessárias adaptações do momento, se motivou com a sua gestão em fazer o evento do Festival dos Festivais, que tiveram seus prós e seus contras, né? Mas vamos falar dos prós. Né? A vontade de estar lá, de pisar no palco da Enarte, para quem já teve lá e para a gente que já foi campeão, tá pisando de novo naquele espaço é um negócio sensacional. O coração vem na boca, a emoção é muito forte. O pessoal terminava de cantar, o nosso músico aqui, o Fabiano Lengler, um cara com um coração enorme, um baita músico, com 30 anos de estrada aí, terminou a apresentação dele chorando as bicas, sabe? De estar ali, de estar trazendo isso de novo. Então, teve esse espírito da participação, aconteceu. E trazer tudo para dentro do palco principal, que é o ginásio maior, tudo isso teve seus pontos favoráveis, né? Mas também serviu para que a gente reflita sobre um outro ponto, que é o que a Universidade Livre da Tradição Gaúcha, eu e a Ana Paula viemos trabalhando já há algum tempo, que está nos próprios documentos do movimento, que é deixar de fazer só para nós mesmos essas atividades, sabe? Chega de fazer só para nós mesmos.
criticam tanto, batem tanto na tecla de por que o mundo não abraça, por que não vira um espaço turístico, né? E isso não significa mudar a pilcha, mudar o estilo, mudar aquilo que se acredita, de jeito nenhum. Mas significa levar aquilo que tu acredita para fora, para a população, para todas as camadas da sociedade, sabe? Então, quando a gente consegue e reler as estruturas, porque nós temos nas modalidades individuais, que é o nosso foco de hoje, né? A gente tem um padrão que segue o regulamento do Enart e os documentos do MTG, né? Então, sempre as mesmas modalidades. Temos lá a declamação, o solícito, o instrumental, essas modalidades que a gente citou e que fez na Recoluta. Né? Agora, por que esse esqueleto tem que se manter rígido e só pode haver competição ou colaboração, né, apresentação, quando é dentro desses espaços? Né? Por que não levar para o teatro, como a gente estava falando, que tem muitas pessoas que já levaram, que abriram portas, mas parou por ali. Até elas são relegadas a um contexto de não serem tão tradicionalistas assim. Eu me lembro bem, vou citar o meu amigo Luiz Marenco aqui, ele uma vez foi convidado a avaliar no Enart, se não me engano, não quero estar enganado. E sentou na mesa de avaliação, louco de faceiro de estar naquele grande festival, e daí, com grandes músicos se apresentando, né? E quando ele viu que começou a discussão na mesa de avaliação, que era uma mesa de respeito, que a discussão não estava em torno da música que tinha sido cantado, da entonação, do ritmo, enfim, da música em si, mas estava em saber se o músico podia estar usando aquele relógio naquela pilcha, se aquele botão podia ser aquele botão na camisa, se é onde o movimento fecha as portas, sabe? Quem tem que fazer certo, o certo, né? Vamos botar entre aspas esse certo. Quem tem que fazer o que está no regulamento é quem está participando dele, ou quem está dando o exemplo para ele. Mas aquilo tu tem que levar para vender para o outro. Né? Eu sou um defensor da bombacha larga, né? Mas o que eu faço? Eu uso a bombacha larga. Ah, mas se tu tiver que usar uma bombacha estreita? Ah, eu sou apaixonado pelo Chiripá Saia. Eu, por mim, só me apresentava com veste antiga, sabe? Com veste tradicional, antes da bombacha ainda. Porque a gente defende essa linha de construção da imagem do gaúcho anterior às próprias revoluções. Então, precisamos quebrar paradigmas. Tirar lá de dentro que está escondidinho, dentro do movimento. E é bom que esteja lá preservado, mas trazer para fora com um olhar de abraço do povo, sabe? Ver muitos amigos nossos da declamação vêm fazendo clipes, usando das redes sociais para apresentar e fazendo espetáculos maravilhosos. Né? Nosso amigo Carlos Omar agora entrou além de tudo que ele já faz, né? Entrou na produção de cinema, tá com um filme maravilhoso, que é o Contrabando, que a gente está esperando. O Carlos deve estar nos ouvindo, ele já sabe que ele tem que trazer o filme para cá numa pré-estreia, já está combinado. Então, o espaço da arte ele é gigantesco. Então, são duas relações. O que é a competição, que nós temos que retomar sim, mas ela vai ser com calma, vai ser gradual, e o que é colocar a arte tradicionalista e a cultura em si, que é a nossa função, para o povo, em todos os espaços. Na escola, que é o espaço aberto e que se cumpre o próprio Carta de Princípios, né, os próprios documentos do MTG, que é o teatro, que é tantos espaços aí. Né? Passo Fundo, por exemplo, abriu um edital no início desse ano, bem pequenininho. Era só um cachê de R$ 300 para cada apresentação. E tu fazia uma apresentação.
é dentro daqueles editais para poder incentivar, manter o pessoal vivo, né, na cultura. Mas era para fazer as aberturas dos eventos oficiais da prefeitura durante todo o ano. Então, vários, e daí chamava ali 30, 40, 50 Exatamente, uma pessoas com iniciativa apresentação. pequena, vamos dizer assim, né? Mas que abre para muitos, né? Exato. Talvez muitos que nunca tiveram oportunidade de se mostrar, né? Também. Uhum. E a questão, e daí nós entramos, a gente vai abrindo o leque e vai longe, né, Geis? A gente acaba, eu principalmente fico dando a volta ao mundo aí, com tanta informação. Mas a gente entra no outro aspecto, que é a questão do voluntariado também, né? O movimento tradicionalista, ele prima pelo voluntariado. E a gente faz esse voluntariado, né? No CTG, na escola, na nossa rua, na frente da nossa casa, com os nossos vizinhos, a gente está sempre atuando como voluntário, porque nós temos um olhar para a sociedade, né? Eu trabalhava com alunos numa disciplina que eu tenho de projeto de vida, falando sobre a tradução da palavra política, né? Que o cenário dela é muito complexo. Hoje todo mundo olha para a palavra política, vê tudo que tem de ruim acontecendo. Mas o início, a base da palavra política é o bem comum da sociedade, né? A polis, a cidade, chicos, se não me engano, o bem comum. Então, se você começa, ainda mais na cultura, ainda mais na arte, que o povo está tão carente, está tão sofrido de ver intelectualidade. Intelectualidade não pode ser uma coisa distante do povo, não pode ser uma coisa que pertence à elite. Ela tem que pertencer ao povo, ela pode acontecer ela está ligada ao respeito que o gaúcho conduz ao tratar a mulher, ao tratar os filhos, ao tratar as outras pessoas no espaço de trabalho, no baile mesmo, né? Quando tu dá licença para alguém passar, sabe? Então, e essa cultura de educação e de intelectualidade, de viver música, viver poesia, viver os causos da gente, que são os causos da nossa vida, que é a cultura oral que se constrói, né? A própria trova que tu falaste antes, nós temos um grupo de amigos trovadores, eu faço parte, inclusive, o pessoal ali constrói muito, um grupo no WhatsApp, mas a gente já não consegue reuni-los todos num grande evento, ainda mais nessa época, né? Porque muita gente de muita idade, né? De idade avançada, correndo risco de estar se expondo também, né? Na situação atual que se vive. Não, a arte não, muito pouco se passou à frente, né? Os trovadores estão passando quase que um processo de extinção. E tem grandes trovadores, mas grandes. A gente para no palco, tu pode rodar todos os palcos tradicionais do Enarte, quando vai lá. O palco que tu para, se tu se alimenta de cultura, que tu para e tu fica admirado é vendo aqueles senhores simples, sabe? Com estirpe guapa mesmo, sabe? Bem simples, mas com uma capacidade intelectual para organizar os versos, para transmitir os versos, uma velocidade de pensamento que tu não vai encontrar nos jovens que estão dançando a força A no nível mais acirrado. Uma Porque lá ele. sagacidade, né, Alexandre? Sagacidade é o termo. Lá, por exemplo, lá eles estão condicionados a uma repetição, né? A própria declamação, ela está condicionada a uma repetição. Ainda que você tenha que demonstrar sentimentos, na dança também, tudo, mas a capacidade de você fazer isso num tempo ritmado, ritmado, além de, não é só o improviso é algo, né, que já é raro. Agora, além do improviso, você fazer isso de forma ritmada, no acompanhamento de uma gaita, de um violão, sabe, rimando e passando o verso para o outro, fazendo as trocas. Eu tive algumas experiências na Pajada, no Enarte. Foram terríveis para mim, né? Quer dizer, para mim foram ótimas. Foi para os outros assistindo,
Não consegui alcançar o nível daqueles parceiros fazendo a pajada de improviso naquela hora ali, no improviso na hora. Mas o que eu ganhei de aprendizagem ouvindo eles, e eles vindo na maior simplicidade, na maior humildade do mundo, sabe? E fazendo trocas, e olha, experimenta isso, experimenta aquilo. Isso Essa é que nós troca temos. é muito rica, né? Eu vou Isso é chamar, que nós né, temos. o assado para o meu lado, como eu sempre faço, né? Aqui nós somos a capital dos trovadores, né? Damião Sabino, Luiz Sodré, do Eli Valente, são daqui e levam o nosso nome, né? O nome de Caciqui para tantos festivais, né? Importantes e trazem seus troféus, né? E agora a gente vai voltar a ter o Festival dos Trovadores. Não Que sei a data certa ainda, mas parece que vai ser em janeiro ou em fevereiro. Mas já estão convidadíssimos, claro. E maravilha, que maravilha. tomara que a gente possa, né, fazer presencial de novo, porque que nem tu disse, né? Tu tá ali com o público é outra coisa, né? Sim, sim, sim. E tu vê, tu falaste 3 nomes aí, né, que são destaque da cidade. Quantos mil habitantes nós temos em Cacequi? Em Mais torno ou de menos, 12 mil, mais ou menos. 12 mil. Passo Fundo são 200 mil habitantes. Nós temos uma entidade tradicionalista que foi formada pelos trovadores, que é o Pedro Ribeiro da Luz. E nós não temos 10 trovadores participando dos festivais por aí, sabe? E temos alguns, sim, nós devemos ter 5 ou 6, e eu não vou falar o nome deles, senão eu vou esquecer algum, e daí eles me batem na rua depois, porque a gente está sempre se encontrando nos espaços, né? Mas a única mulher, uma das únicas mulheres do estado que faz trova é daqui de Passo Fundo, né? Que está lá palmo a palmo com os homens participando. Então, temos as nossas referências, o pessoal Como está é o nome sempre. dela, Alexandre? Tomei agora, me pegou, me dá uns segundos, eu vou lembrar. Hoje Tá. a vacina me destruiu, mas já vou lembrar. A tia Maria Edi, a tia Maria Edi. E Isso. tomara, assim, ó, que o pessoal que nem foi a Gaita Ponto, por exemplo, que estava, né, eu Sim, terminando, assim, aí o pessoal começou a trazer a gurizada de novo e tá voltando, tá né? voltando. E a gente Verdade. precisa de trovadoras, de mais trovadores, né? E eu ia Sim, te sim. perguntar, já falando da Maria Di, existe pajadora? Não, eu não tenho conhecimento. Sinceramente, eu não tenho conhecimento. É, deve haver sim, porque das mulheres que trovam, a pajada está muito próxima da rima da trova, né? Só que ela tem uma estrutura um pouco mais complexa e o acompanhamento é no violão. E mas enfim, o verso de improviso na hora ele precisa ser montado ali no mesmo ritmo que é a trova. Eu não conheço pessoalmente nenhuma mulher que faça a pajada no atual momento, né? E nós temos outras coisas, outras modalidades assim que a gente está correndo risco de extinção no nosso meio, no nosso meio. A gaita de boca está passando por isso. A gaita de boca tem uma grande introdução, porque a gaita ela só ganhou estrutura no nosso estado quando foi inserida a gaita tecla com a presença dos italianos, né? E não se tem, até hoje não se tem orçamento para poder adquirir uma gaita com facilidade para as crianças estarem aprendendo, né? Então a gaita de boca teve uma grande inserção e são pouquíssimos os participantes da gaita de boca. Se eu não me engano, no último Enarte premiou só o primeiro e o segundo, também sobrou troféu. Nós já perdemos aí nessa caminhada o serrote, né? Não há mais a competição de serrote no Enarte. O bandoneon, Passo Fundo tem um grande festival de bandoneon com o tio Mena Barreto, né, que sempre aconteceu e nos últimos anos, né, não veio, não aconteceu também por causa do presencial, mas são pessoas que não estão competindo no formato do MTG, porque o formato
A competição já é por si uma dificuldade, né? Não é todo mundo que queira se expor àquilo que produz artisticamente. Quando você trata de modalidades assim que estão quase extintas, dentro do tradicionalismo, né? Digo isso porque são práticas conhecidas, você cria mais dificuldade em mobilizar as pessoas, né? Para estarem participando, para estar mostrando uma técnica de um para o outro. E há um medo muito grande dentro do tradicionalismo de que quem venha de fora ensinar aquela técnica não traduza o que foi feito da forma tradicional, né? Se eu tenho na música clássica hoje músicos de violoncelo, por exemplo, aqui para Fundo tem alguns exemplos, são habilidosos no toque com o serrote, muito habilidosos. Poderiam estar trazendo e dialogando com o tradicionalismo para reconduzir a técnica, né? Mas não há essa abertura, não há abertura, porque tá vindo de fora, não sei, né? Uh, outro E detalhe que a gente acaba sai da. que o folclore, por exemplo, estadunidense, né, que ainda tem o serrote, né? Uhum. Tu joga ali no YouTube, pouco tu acha o serrote no tradicionalismo, nem sei se acha, nunca fui atrás. Mas tu coloca no folclore estadunidense ali, tem um monte, né? Outra coisa Sim. que o folclore estadunidense, já falando, né, deles, que Uhum. eles estavam perdendo era aquela tábua de lavar roupa que eles tocam assim, né? Uhum. Sim, sim. E aí começaram a retomar também e começaram a aparecer novos tocadores, né? Vamos dizer assim, não sei como é que se chama, mas é importante assim a gente que pelo menos assim resgatar a história, né? Não gosto de usar essa palavra resgatar, mas né acaba Sim, dando sim. certo. Reconduzir, reorientar, né? Introduzir novamente, enfim. E se a gente vai ver esse cenário, eu não gosto de falar muito no ambiente da música, porque não é um ambiente que eu tenha habilidades para conduzindo. Mas a gente vai enxergar aí o pandeiro de couro, que poucos usam, se utilizam, os próprios atabaques, a própria influência africana na construção do baile de galpão, aquele mesmo, sabe? Bom, hoje as referências do próprio bumbo legueiro, ela tá bem diminuída nesse sentido, né? Tá mais ligada ao folclore argentino do que introduzida no Rio Grande do Sul. Então, a gente acaba nessa coisa de se fechar no regulamento do MTG apenas, nós vamos perdendo aquelas características que são bem regionalizadas, né? Isso eu falo e quero destacar, Geisa, que é uma opinião pessoal, tá? Porque eu falo com um olhar de pesquisa a partir da nossa região para o Estado. E eu sou o primeiro a defender a questão das regionalidades do Estado, né? Sabe Brigas que eu do também sou tipo. dessa linha, né? E eu acho que tu vem da onde tu vem. E é isso que tu tem que Sim, mostrar, né? sim. Então, eu acho que tem que levar em considerações as regionalidades. Dentro só do Rio Grande do Sul já tem um leque enorme. E aí, se tu pega ali o MTG de Santa Catarina também, já tem outro leque, né? Sim, sim, O sim, sim, MTG de sim. Santa Catarina, eles primam mais pela essência, vamos dizer assim, né? Falando sobre as danças, por exemplo, né? Eles Uhum. vão no. Sim, sim, pega o Moacir ali, É, Paixão e Moacir. exatamente. Aí eles vão assim na pesquisa bibliográfica, né? Tudo que o Uhum. Paixão escreveu, né? Eles são bem. E aí Sim. aqui já tem um pouco mais abertura. Isso eu estou falando também do meu ponto de vista, né? De coisas que eu fui participando durante esse Sim. tempo que eu retornei para o tradicionalismo e tudo. Mas eu acho sim que tem muita coisa que engessa, né? Acaba engessando Exato. e a gente tem que mostrar para o mundo e tem que trazer, né? As pessoas
para perto da gente, para conhecerem, né? Ele é um cenário significante porque ele atinge a todas as leituras, né? Nós estamos falando das manifestações individuais, artísticas individuais, mas vai bater no traje quando a velha briga por causa se a boina, se usa boina, se não usa boina, se usa alpargata, se não usa, a, a, a guaiaca, tá, é 2 fivelas, tudo bem, tá lá no regulamento que é 2 fivelas, mas por que eu não posso usar o florão, que é originário da região do Uruguaiana, quer dizer, Uruguai e Uruguaiana, né, e a fronteira, enfim, adaptou, né, porque não existia essa cerca separando, né? Essa briga de que tem que ser o que é do Rio Grande do Sul, que é do Uruguai, que é da Argentina, fica fora do contexto da origem do gaúcho, porque essa fronteira não existe. Ela tem essa cerca, tem que ser derrubada. A nossa cultura gaúcha, a nossa cultura tradicionalista, ela é internacional, ela é latina, ela tem essa fronteira tem que ser derrubada, ela tem que ser vista. E a partir do momento que ela for vista de forma mais ampla, nossa, o acolhimento do resto do mundo para ela, que já é lindo, que o pessoal gosta de nos ver, né? Eles enxergam, porque como é que nós, em geral, como é que nós enxergamos as culturas? A gente enxerga o Oriente com as manifestações das artes marciais, por exemplo, com maior destaque, né? Ninguém quer saber se o Alexandre aqui é acupunturista e estuda a técnica de lá, mas lá isso é um cenário da medicina oriental, enfim, a gente enxerga de forma global e dificilmente, a não ser que a gente tenha um conhecimento mais profundo, a gente vai separar Vietnã, China, Japão, Coreia, a gente vê num pedaço do planeta ali, né? E o gauchismo no mundo, ele é visto dessa forma. Ao mesmo tempo que na Europa, agora amigos aqui de Passo Fundo estão participando do Festival Brasileiro em Viena, na Áustria. Um festival que é meio virtual, meio presencial, a gente mandou trajes para lá, fez trocas incríveis. Eles enxergam um grande coletivo dessa manifestação, dessas características. Os Estados Unidos, como que eles nos enxergam? Aquele filmezinho da Disney, do Pateta, é a tradução do que eles enxergam do sul do mundo. Algo que para eles é até meio parecido com eles, né? Quem vem antes foi as práticas deles ou as nossas, mas enfim, eles veem isso globalizado. E nós temos a tendência de chegar aqui e não ver isso. Quando nós tivemos, alguns anos atrás, no Chile, levando um grupo daqui, num festival de folclore, o pessoal do Chile, sul do Chile, que tem uma característica, mesmo depois dos Andes, muito semelhante à nossa, né, bem gaúcha, assim, nesse ritmo, eles esperavam receber sambistas, né? Esperavam receber o pessoal do carnaval, que também é brasileiro, que também é nosso, mas a gente não se permite se enxergar aqui no sul do mundo como semelhantes. Acho que essa é a palavra mais interessante para isso, semelhantes. E quando a gente fecha essas portas, daí as coisas vão morrendo ao redor, né? O próprio saindo do cenário das manifestações e falando do cavalo, que é parte da gente, né? O cavalo crioulo ganhou uma notoriedade e ganhou preço de mercado, né? É o top das galáxias. Deveria ser da metade do Rio Grande do Sul para baixo. Se o pessoal do cavalo crioulo aqui em Passo Fundo ouve falando isso, me saculeja. Por quê? Da Serra, das Araucárias para cima, adentrando Santa Catarina, a raça que desenvolveu foi o cavalo campeiro. Um cavalo de pequeno porte, adaptado à força da necessidade, sobe morro, desce morro, e é um cavalo que é marchador. É um cavalo para cavalgada, um cavalo para criança, um cavalo, sabe, com características próprias. E que Santa Catarina, como tu disse, abraçou essa característica,
da regionalidade, e o Rio Grande do Sul nós devemos ter 3, 4 produtores de cavalo campeiro. Um cavalo de linhagem maravilhosa e também tão característica quanto o crioulo para o gauchismo, né? E assim, voltando para as manifestações individuais, né? Tanto nas competições, que é dentro do cenário de se cumprir o regulamento, né? Quanto nesse processo de divulgação da arte, eu penso que todos os participantes, quem está começando, né, está introduzindo seus filhos no aprender cada uma dessas atividades, precisa ter em mente que a avaliação de um rodeio, a avaliação de um festival, a avaliação de competições não traduz o que é o seu filho para aquele momento, para aquela arte. Não pode traduzir de jeito nenhum. Porque hoje eles acertam, amanhã eles erram e depois de amanhã eles erram de novo. Ou a visão é só daquele avaliador. Tem um parceiro nosso aqui, o tio Antônio, que ele sempre me disse assim, ele é da velha guarda da declamação. Ele sempre me disse, olha, Alexandre, tem que chegar no rodeio com 3 poemas diferentes, separados, e olhar a cara da comissão, para daí escolher se tu vai colocar um verso campeiro, se tu vai colocar um verso branco, se tu vai colocar um romântico, se tu vai se encaixar. Bom, mas e daí a característica individual da pessoa? Daquele gaúcho que se formou, né? Os meus causos, eu conto o causo para provocar o pensamento crítico. Meu caos está sempre criando, eu estou organizando histórias, uso muito do real, da história real, mas nessa função do conto, né, de você viver aquilo de novo, fazer acontecer, mas para que haja um pensamento crítico. O que me adianta só lá falar que eu estou de bombacha nova, sabe? Ou que eu fui num baile e pisei na bosta, com perdão da palavra. É, é, tem os causos estão ficando repetitivos nesse sentido e perdendo essência e função, né? E é assim que tem que ser. Se você é um poeta, uma declamadora ou declamador romântico, que nem a gente tem a Rosinha aqui no Lalau Miranda, que é uma declamadora romântica, assim, que não tem melhor, o sentimento dela, ela traduz o sentimento, sabe, de forma incrível. Agora você pega um declamador, sei lá, que vive dentro do camperismo, que veio da doma, né? E tem muito domador que usa do verso para compensar o seu dia a dia. Esse declamador vai ser um grande declamador e não vai conseguir fazer um verso romântico, sabe? Vai entrar numa outra linha. Então, esse respeito pelas características, ele é muito profundo, principalmente para os pais que estão introduzindo os filhos nessa atividade. Ou mesmo qualquer um de nós que queira começar mais tarde numa atividade, a gente precisa ter firme essa ideia. Porque eu vou lá, eu vou fazer, eu posso aprender uma técnica a mais, é claro que eu posso, um, um toque diferente no instrumento, dominar melhor aquela prática, o ensaio, a repetição vai te dar isso, né? Ouvir os outros para poder pegar dinâmicas, mas não deixar de fazer aquilo que te caracteriza. Porque se tu deixar de fazer isso, você vai estar sendo só mais um instrumento repetitivo, como o capitalismo nos faz ser, né? Mais um produto apenas. E deixa de ser uma identidade que é o gaúcho. Bueno, a gente começa a falar e aí a gente vai entrando, né? Vai abrindo as janelas. Eu tinha um professor que dizia que vai abrindo as janelas. Vocês têm que me chamar para fechar, ele dizia. Eu adoro que fique aberto. Eu vou indo. Daqui a pouco eu capoto. Tem muita coisa para a gente conversar, né, Alexandre? Sim. Não quero tomar teu tempo, ainda mais tu tá baqueado da vacina. Eu queria deixar aberto para perguntas agora. Quem está aqui conosco no Meet quiser perguntar alguma coisa.
E aí vamos depois nos encaminhando para o final, né? Não me perguntando o nome, né? Por favor, tu me matou, né? Me pergunta nome, eu sou péssimo com nome. Se bobear, Vem, não vem lembro nem o meu. a figura da pessoa na frente e o nome não vem. Eu sou E o desse nome jeito não também. vem. Não vem. Quando chega as perguntas. E aí? Quando vai chegando as perguntas, o pessoal aí vendo. Não esqueçam, todo domingo, quando o Verso vem para as casas, aí no Caciqui, 19 horas, está começando o programa agora. A gente está sempre domingo sim, domingo também, e outros não, mas normalmente estamos ali. E está aí E na quem Web sabe, TV Caciqui, pelo TV Face, Caciqui. né? Quando o Verso vem para as casas do nosso amigo Alain Delavec. E aí o Alexandre está sempre contando um caos ou outro. A gente fala umas experiências. Alexandre... assim, eu queria parabenizar também pela apresentação da Recoluta. Você saíste muito bem como apresentador. Imagina que foram 36 horas no total, a gente Que canseira. segurou ali. Daí tu vai falando uma bobagem, esticando aqui, e se atrapalha com as folhas ali, mas deu certo, graças a Deus. Foi um evento Tem que, uma amiga nossa que fala, no fim sempre dá certo. no fim, nós se seguramos em pé. E assim foi, né? Mas estamos pensando aí novos planos, né? Quem sabe ano que vem a gente vai estar pessoalmente lá, se Deus quiser. Lá não, aí, em Cacequi, Se né? Deus quiser. Vamos encher um teatro aí com todos os amigos, botar, daí quando o show tá ruim, a gente chama alguém para cantar, e daí já dá uma enganada no show e vamos embora. Vamos embora. Esse Tomara. universo, esse universo do caos, a gente está tentando fazer com que ele cresça para as pessoas recuperarem a cultura oral, né? É necessário que elas voltem a se comunicar. Então, a principal iniciativa é isso. Mas fazer desse espaço um espaço que seja divertido, né? Que não seja necessariamente piada, né? Porque piada a gente conta, normalmente são preconceituosas, né? E daí a gente leva uma bordada. Mas contar umas histórias legais, contar com criatividade, envolvendo a quem está ali, tentando ver que nesse assunto a gente pode dar umas risadas também, né? Sem perder a essência, sem perder. Essa é a ideia que a gente quer fazer acontecer para o próximo ano. Vamos ver o que acontece. Mas Cacequi está na lista, logo ali. Que bom, vocês são sempre bem-vindos aqui conosco. Então, já nos encaminhando para o final, quero agradecer muitíssimo. Eu gosto muito de conversar contigo, Ana Paula, porque vocês são professores também, né? Então, toda fala de vocês me contempla, tanto como professora como tradicionalista. E é sempre um aprendizado conversar com vocês, né? Eu gosto muito dessa troca. Eu quero mandar um beijo para as gurias. Para quem não sabe, o Alexandre, além da guria, patroa Ana Paula, né? Ele ainda tem mais 3 prendinhas em casa, que também vivem o tradicionalismo na essência. Eu vivo acompanhando elas pelas redes, assim, né? E eu adoro. Ali. Eu que agradeço. Nós também estamos sempre à disposição de vocês, que precisarem com a gente, conosco, estão aqui. Com certeza. Outro dia um dos teus guris foi sem guaiaca pro baile, né? Ou não foi pro baile pro pai poder botar a guaiaca. Que ele botou a guaiaca do guri. Eu falei para ele, aquela guaiaca. Aberto! Um palmo deu numa fivela, outra. São ele. as coisas da pandemia. Né? Você tá só produzindo agora? Na verdade, ele não perdeu aqueles milho. Eu acho que ele foi colhendo antes no tempo. Ai. Mas é um prazer a gente poder estar sempre junto, sempre conversando, trocando ideia.
para deixar uma conclusão, então, Geis, assim, dessa ideia em relação às manifestações individuais, tá? Que elas se fortaleceram por conta da pandemia, porque não pararam, são espaços vivos dentro do CTG. Nem sempre a gente consegue ter ritmo para acompanhar as invernadas, com ensaios, com gastos maiores, com aquele pique todo, né? Mas o espaço dos individuais tem que ser promovido. Um CTG não vive sem os individuais, porque para participar de qualquer atividade para as invernadas, ele tem que ter um número X de individuais participando, tem que ter o seu mandato de prendas e peões, né? Então, são espaços vivos dentro do CTG, porque é a manifestação individual, é o orador que vai salvar o patrão que não fala no microfone, é a prenda e o peão que vão receber bem na recepção, é os músicos da casa, isso a gente não chegou a falar, mas eu quero reforçar aqui o quão importante é valorizar os músicos locais, porque só lembro dos músicos locais quando não se tem dinheiro para pagar os grandes shows. E vão deixando os músicos locais para trás. Daí, quando um músico local fica grande, daí ficam dizendo: não, mas olha, não quer vir apresentar aqui. Mas quando ele estava ali salvando a entidade, qualquer entidade, né? Não só o CTG, mas estava ali na comunidade, fazendo a sua parte, daí só chamavam pela janta, né? Ou por uns trocados. Então, tem que dar atenção. Pessoal, existe o voluntariado? Existe. Mas toda arte é profissão também. Um músico, o declamador, o escritor, todos, o trovador, toda essa gente come e vive. Né? Então, a gente tem que... O tradicionalismo tem que parar de ser hipócrita às vezes, porque todo mundo dá sua parcela de contribuição, sim, né? E pensar que essas pessoas que mantêm as entidades quando elas estão apertadas, vamos dizer assim, elas também têm que viver, elas também têm que estarem ali. Então, passarem a valorizar os seus músicos locais, seus declamadores, seus intérpretes, seus trovadores, aqueles que vão manter a entidade viva, sim, quando os grandes espetáculos não estão abertos, e a gente viveu isso agora nessa pandemia. Né? Aos pais, tem tanta coisa que os nossos filhos podem fazer dentro do CTG, dentro dessas manifestações. Aos pros na escola, há uma onda, não sei quanto tempo nós temos ainda, Geisa, mas eu lembrei disso agora, eu vou falando. Fica à vontade. Há uma onda agora no Estado, entre os vereadores, em criar projetos de lei para incentivar a cultura gaúcha nas escolas. Vou fazer uma crítica agora, começando por Passo Fundo, porque eu faço na live aberta que eles fazem toda vez, eles começaram a me cortar, só fala as palavras bonitas que eu falo, né? As feias não. Lei, óbvio, ótimo, beleza, o município precisa, que bom que estão alertando para isso. Agora eu pergunto, quantas vezes dialogaram com os professores das escolas para saber o que eles já produzem de tradicionalismo? Quantos de nós somos professores e estamos dentro do CTG? Como as direções das escolas poderão adequar-se? Porque não basta criar a lei e dizer ali, tá a lei, agora faça, te vira de qualquer jeito. Tem que ser um negócio bem projetado. Então, os vereadores estão fazendo sem ouvir as partes das escolas, principalmente, que são os principais atores, são quem vão fazer a coisa acontecer, né? Estão fazendo simplesmente por marketing, porque agora ser político tradicionalista tá na moda. Eu faço essas duas coisas há muito tempo. Né? Não tenho um cargo eletivo no momento e sempre discuti essa lógica, a necessidade. Todos os vereadores aqui em Passo Fundo que em outros tempos me procuraram para construir projetos para eles relacionados ao tradicionalismo, a gente conseguiu fazer e passou esses projetos, sem necessariamente ser esse rótulo agora, porque daí criam agora a comissão do tradicionalismo, ótimo, que legal, né? Mas criam, não fizeram uma audiência pública até hoje para ouvir a população,
para ver se daqui a pouco é uma cidade da Serra, é uma cidade de origem alemã, uma cidade que tem outras etnias com um folclore muito mais desenvolvido e que não é necessariamente o gaúcho de bota e bombacha que vai valorizar a cultura daquele povo daquela cidade, né? Então, eu penso que há necessidade de todos nós, atores individuais, ou dos coletivos de dança, de música, ou do espaço que for, do conhecimento dentro do tradicionalismo, nós precisamos fazer essas pessoas que estão hoje aparecendo no tradicionalismo, ver que elas precisam nos ouvir quem tem um conhecimento, já é uma caminhada, e ouvir lá na escola, porque lá sim é o grande espaço de formação e eles não estão errados em querer fazer isso acontecer. Mas não basta fazer um documento que vai ficar na gaveta por inconstitucionalidade. A maioria dessa gente não sabe que o vereador só vai ficar sabendo depois que recebe a negativa do projeto, de que o vereador não pode impor uma ação que é do executivo. Tem que vir do executivo isso. Ele pode propor, sugerir, né? E daí morre por erro inicial ali na construção do próprio texto, né? Então, que os pais que estão com seus filhos chegando no CTG busquem, peçam para o patrão, mas não tenho isso aqui. Então vamos fazer, patrão. Vamos encontrar um gaiteiro que vem dar uma aula, vamos encontrar um violeiro que vem dar uma aula, vamos fazer. Por quê? Tudo isso está no nosso, até na BNCC nova, né, de educação, a nível nacional, fizeram todo um trabalho, a nova BNCC, e ela diz a mesma coisa que dizia os PCNs, porque só mudam os atores, só para dizer que trabalhar, que a musicalidade é importante, que a dança é importante, que as artes são importantes, que a valorização da figura do eu enquanto cultura é importante. Né? Tá lá, já é lei. Só que as pessoas têm que ver como é que vão fazer isso acontecer. E não esperar, porque não tem, dizer, bah, não tem, o que eu vou fazer? Vamos fazer a minha entidade ter, então. Acredita na tua entidade. Né? Não importa o tamanho dela. Nós temos uma entidade aqui em Passo Fundo, o Estância, que é uma entidade bem pequenininha, mas é o destaque nos esportes campeiros no estado inteiro. O pessoal vem aqui comprar material do patrão que o patrão fabrica, do Tetarf, da bocha, do culo, de todas as atividades do esporte campeiro, que é outra realidade dos individuais, que não é necessariamente uma prática artística, mas é uma prática cultural, né, plena de vida, porque é o jogo também faz parte da formação do ser humano, e que está relegada a um espaço muito pequeno dentro do tradicionalismo, né? Então, incentivar essas pessoas. Abram os olhos para querer que isso aconteça, dentro ou fora da entidade. Se faz gauchismo, se faz tradicionalismo em qualquer espaço, desde que seja pelo bem comum da sociedade, está lá na Carta de Princípios e no manual, eu não gosto dessa palavra, é um livro meio ruim do tradicionalismo, mas de outros documentos do tradicionalismo aí que são bem mais específicos e bem mais eficientes. E era isso. Que a gente consiga incentivar e trazer mais e mais pessoas, né, para as nossas entidades. Oi, como é que tá? Oi. Essa é uma das prendinhas. É, a dona Glória. Diga oi, Glória. Oi. Oi, Glória. E que a gente possa, né, trazer a juventude e se os vaquianos estão longe, trazer eles de volta também, né? Porque eles são muito importantes para as nossas entidades. Tu falava, e aí tu vai falando e eu vou viajando, assim, ó. Tem fotos da nossa entidade com a maioria das fotos do começo do CTG. As fotos, a gaita tá na mão das prendas. Eu não tenho uma prenda que toque gaita agora. Há muito tempo já não tem. E é super interessante, tu pega ali as fotos do começo do CTG, o nosso CTG é um CTG antigo, né? Ele tem
mais de 60 anos, ele começou 10 anos depois, começou em 58. E assim, a gente já passou nesses 60 e tantos anos aí, a gente já passou por muita coisa, né? E a sociedade vai mudando e a entidade, né? As pessoas que vivem ali também vão. Então, assim, até isso, né? Tu falava lá e eu me lembrava das fotos das prendas com a gaita na mão, assim. E esses jogos que tu comentaste do o Tetarf, não sei o quê, esses todos aí, a gente pega os documentos dos campeonatos, né, que participaram e tudo, assim, vai passando um filme pela cabeça da gente, assim, né? A gente vai arrumar o CTG e acha várias relíquias, assim. Sim, sim. Mas, E, Alexandre e participantes de hoje, Glória, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer sempre estar com vocês. E um aprendizado, como eu já tinha dito. Só lembrando que vai ficar disponibilizado no YouTube do blog, tá? Depois, a gente já estava esperando essa poucas pessoas na live por conta do Enem, né? Que a gente tem agora no final de semana, a primeira prova. Então, e o pessoal, gente, eu tenho que gravar. Eu disse, não vai ficar, pode ficar tranquila. Tá bem? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Até a Tchau, próxima. Até logo. A gente se vê.